Paz seja convosco, amados irmãos. Gostaria de dar início a mais um estudo, a mais uma meditação, uma reflexão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a lei, o pecado e a graça. Então nós vamos ver realmente a consequência do pecado, da quebra da lei e a graça. As três coisas estão relacionadas uma à outra. Muitos acham que após a morte de Cristo, de Jesus, o homem ele não tem uma lei mais para cumprir. Mas se o homem ele não tem uma lei para cumprir, nós já vemos que não há necessidade também da graça, né? Por quê? Se o homem ele peca e ele não morre, por que a graça? Algo que foi cumprido por Jesus Cristo, todas aquelas coisas ali, né? Inclusive aquelas leis que ele cravou na cruz, as ordenanças, o sacrifício dos cordeiros, que era morto um cedo, uma tarde, e o homem pecava, ele fazia uma expiação pelo seu pecado, né? E tudo aquilo ali apontava para Jesus. Então, o homem, ele deixou de fazer aqueles sacrifícios, porque já não tem mais validade, porque tudo aquilo ali apontava para Jesus. E Jesus, o verdadeiro Cordeiro, um homem que morreu sem pecado para nos resgatar. Aí, de repente, as pessoas acham que devem viver de qualquer maneira, e nós olhamos para a palavra de Deus e nós não conseguimos ver isso. Porque a orientação de Deus é para que continuemos a guardar a lei dos mandamentos, que é vida para o homem. Então, aquela lei que era escrita num livro e foi colocada ao lado da arca, esta era transitória, era até Cristo. Mas aquela lei dos decálogos, dos 10 mandamentos, que é só um resumo de toda a palavra de Deus, porque isso aí é o básico, que nós devemos estar sempre atentos e meditando nela, porque é eterna, está dentro da arca. E hoje, essa lei, esta mesma lei, ela está em nossos corações. Todo aquele que aceita a mensagem, a palavra de Deus, é tido como lei. Lei de Deus. Algo inalterado, cumprida por Jesus, cumprido pelos discípulos, cumprido para todo aquele povo realmente que está atento à sua palavra, que deseja a vida eterna. Então, nós somos resgatados justamente por alguém sem pecado, alguém que realmente tinha essa capacidade, alguém que foi revestido pelo poder de Deus. O Espírito de Deus habitava neste homem e o capacitou para que não viesse transgredir os mandamentos do Pai. E nos resgatou. Foi tentado de todas as maneiras. Mas, vem cá.
Ele nos resgatou, morreu sem pecado. E hoje nós? Será que nós podemos viver pecando? Viver de qualquer maneira? Como que nós vamos conhecer o pecado se não há mais lei? O que vai identificar o pecado se não existe mais uma lei? Então nós vamos ver através da palavra de Deus que realmente a lei ela continua em vigor, que é o que aponta o pecado, aponta a transgressão do homem, aponta o perigo de nós perdermos a vida eterna. Na lei de Moisés, o homem que estava escrito ali naquele livro que foi colocado ao lado da arca, quando ele quebrava a lei dos mandamentos, ele já era morto automaticamente. Ele era apedrejado. Né? Transgredia o sábado, apedrejado. Adulterava, já era apedrejado. E hoje? E hoje, será que o homem é apedrejado? Nós olhamos e vemos que não. Por quê? Porque aquele livro que foi colocado ao lado ali era transitório, algo que tinha um certo tempo para durar. Passando aquilo ali, muda-se o sacerdócio e muda também o sistema. Ali o homem era morto automaticamente, apedrejado. E hoje o homem ele é morto espiritualmente. Então, se ele transgredir os mandamentos de Deus, a lei de Deus, após o conhecimento, após o batismo, após reconhecer que ele é um pecador, após ele reconhecer que Jesus levou os seus pecados sobre ele e cravou no madeiro. Então o homem, a partir do momento do conhecimento, do reconhecimento que ele é um transgressor dos mandamentos, aí ele passa ali realmente a ser uma nova criatura e observar a lei dos mandamentos, leis escritas no seu coração. Então realmente isso é um motivo de alegria. Então quando Jesus ele disse lá que ele não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, mas nós receberíamos através do batismo, através da imposição de mãos dos presbíteros, nós passamos a ter realmente o conhecimento da verdade. Então hoje nós vamos realmente meditar nesse tema, a lei, o pecado e a graça. É uma lição antiga, né? Vou ler alguns tópicos aqui, e realmente para nós meditarmos, né? O objetivo é esse, provar pelas Escrituras que essas três coisas estão relacionadas entre si e que uma depende da outra. Sem a lei, o pecado está morto e inexiste, e não o pecado e a graça, né? Nem o pecado e a graça. E torna-se desnecessária, né? A passagem da mulher adúltera é uma das melhores ilustrações do assunto. Realmente. Por quê? Porque aquela mulher ali que tinha sido pega em adultério, ela já estava pronta a ser executada, apedrejada. Mas Jesus estando ali, ele
falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém apedrejou aquela mulher. E Jesus perguntou: cadê os seus acusadores? E eles já haviam ido, né? Deixaram ela. E Jesus lhe disse algo muito importante: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então Jesus ali, com a palavra do Eterno, de Deus, lhe falou isso. Pediu algo ali, falou algo para ela: vai e não peques mais. E isto também acontece após o nosso batismo, após o reconhecimento que somos pecadores. A partir do batismo, nós também não devemos mais viver pecando. Não adulterará, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então devemos guardar o decálogo. Hoje nós guardamos em nosso coração. Hoje a lei é escrita em nossos corações. E para isso nós devemos estar, sim, meditando. Porque Jesus disse algo: e se ela viesse pecar, o que aconteceria? Ele iria livrar ela do apedrejamento? Não. Não, porque a lei de Deus, ela continua em vigor. Continuou em vigor, mesmo após a morte do Senhor Jesus. Ali ainda estava vivendo na lei de Moisés, ela era apedrejada imediatamente. Mas após a morte do Senhor Jesus, a lei dos mandamentos passou a estar em nossos corações. O homem hoje, ele morre, mas de uma forma diferente. Ele morre espiritualmente. Ele não vai ter direito na primeira ressurreição. Porque a palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, para nós ressuscitarmos na primeira ressurreição, ou sermos transformados em algo glorioso, nós devemos estar guardando os mandamentos de Deus. Devemos ser santos, porque a palavra de Deus nos diz isso. Então, muitos às vezes acham que após o conhecimento, nós podemos andar de qualquer maneira, mas não é isso. Nós temos regras a cumprir, nós temos mandamentos a cumprir. O Espírito de Deus habita em nós, que nos alerta, que nos orienta. Mas vamos continuar lendo. A introdução nos diz assim: os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedras do antigo pacto, nos nossos corações na nova aliança, são considerados mandamentos morais. Em paralelo, Moisés escreveu num livro outras tantas leis e mandamentos, entre as quais haviam leis penais, que puniam os transgressores do decálogo divino, inclusive com a morte. Então era imediato, ali era executado através daquela leis penais que Jesus cravou na cruz. Hoje o homem morre, mas ele morre espiritualmente. Temendo as consequências da transgressão, os israelitas cumpriam os ritos de expiação do pecado, derramando sangue, oferecendo vida de animais inocentes em sacrifício por seus pecados. Essa providência era regulamentada por lei.
era regulamentada por lei. Então aquilo ali era a sombra de Cristo. Aquele sacrifício, ele não havia morrido, mas aquilo estava apontando para Cristo, que iria, um inocente, iria derramar o sangue para resgatar aquele homem. Né? Por meio do sangue daquele animal, o homem, ele era realmente apontando ali para Cristo, que havia alguém ali que ia morrer. E morreu tanto para aqueles que morreram lá atrás, guardando a lei, como os de hoje. Então ele fez um resgate dos dois povos, dos dois homens. Aquele homem lá da lei e aquele homem de hoje. Mas para isso nós devemos estar ainda observando a lei de Deus. É eterna. A lei de Deus é eterna. Anulamos a lei pela fé? Romanos 3, verso 31. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento, dizendo para nós. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Só que a lei hoje é no nosso coração. É para aquele que realmente deseja a vida eterna. Após o batismo, após a imposição de mãos pelos presbíteros, o homem ele tem que se tornar uma nova criatura. E a partir daquele momento ali, observando os mandamentos de Deus, que ele vai ter vida através da guarda dos mandamentos. Que é o pecado segundo as Escrituras? Segundo as Escrituras, o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. Vamos ler 1 João 3, verso 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Mas Cristo morreu, não precisamos mais guardar a lei. Não precisamos, sim. Sede santos, porque eu sou santo. Está escrito. O pecado, ele se conhece pela lei. Romanos 3, verso 20. Vamos ler. Romanos 3, verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então nós temos uma lei que nos mostra o pecado. E quando nós lemos essa lei, temos esse conhecimento, nós não devemos cometer. Nós não devemos praticar o pecado. Não é imputado sem a lei. Romanos 4,15. Vamos ler. Romanos 4, verso 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Ué, mas espera aí. Então Cristo morreu em vão? Não. Nós devemos guardar a lei, porque se nós guardarmos a lei de coração, né? Que está escrita nas tábuas do nosso coração, nós devemos sim estar observando, não transgredindo as leis, não adulterando, não matando, não roubando, porque a palavra de Deus nos diz isso, o Espírito de Deus habita em nós em justiça. Na velha aliança a pessoa morria automaticamente, hoje morre espiritualmente.
né? Romanos 5,13, não é imputado sem a lei. 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não é imputado não havendo lei. Como que você vai saber que não pode matar se a lei não te disser? Então é algo realmente para nós estarmos observando, porque é a palavra de Deus que está nos dizendo. Romanos 7:8. Romanos 7, verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ué, o homem sem a lei está morto o pecado. Por quê? A palavra de Deus nos diz assim: aquele que sem lei pecou, sem lei será julgado. Mas aquele que depois do conhecimento da lei, pecou, ele será julgado. Será condenado. Está escrito. Na palavra de Deus está escrito. 1 Coríntios 15, verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, se você não transgride a lei, a morte não tem poder sobre você, porque você não transgrediu a lei. Você observou a lei, você observa a lei de Deus e guarda. O que aconteceria se a lei de Deus tivesse sido abolida? O pecado não mais existiria a partir do fim da vigência da lei. Ou seja, não precisava mais guardar nada. Você podia roubar, matar, adulterar, não guardar o sábado. É isso que está dizendo aqui. O pecado não mais existiria a partir do fim da vigência da lei. Você não saberia o que é lei, o que não é, o que é guarda de mandamento, o que não é, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Você não saberia nada disso. Por isso nós temos uma lei, nós temos uma bússola, nós temos a palavra de Deus que nos mostra a transgressão. Jesus teria morrido em vão, pois se não há pecado, não seria necessário sua morte. Se não houvesse pecado, para que a morte? Para que nós sermos batizados em nome de Jesus? Para que nós vamos reconhecer que nós somos pecadores se não existe pecado? Desnecessário seria se pregar o evangelho, pois ninguém é pecador e não há de que se arrepender. Para quê? Para que nós iríamos pregar, continuar falando da mensagem de Deus se não houvesse pecado, se não houvesse transgressão da lei? Então realmente é algo para nós estarmos atentos e meditando, Porque Paulo considerou a lei de Deus como ministério de morte. A lei de Deus como ministério de morte. Se você não observar, não guardar, você vai morrer. Mas morre apedrejado. Não, você vai morrer espiritualmente. Você não vai ter direito na primeira ressurreição. No decálogo não existe nenhum mandamento que manda matar. Pelo contrário, há um que proíbe. O fato é que outra lei
que uma outra lei do livro punia com morte as transgressões da lei. Né? Aqueles transgressores da lei de Deus eram punidos com a morte. Ter outros deuses, está lá em Deuteronômio 13, versos 6 ao 9. Idolatria, Deuteronômio 17, 3 e 5. Desrespeito ao nome de Deus, Levíticos 24, verso 16. Né? Assassinato, Levítico 24, 17. Adultério, Deuteronômio 22, 23 e 24. Falso testemunho. Era morto imediatamente, apedrejado. Em Cristo, o pecador não sofre a morte de imediato. Ele não morre imediatamente. Ele transgredindo essas leis aqui em Cristo, ele não morre imediatamente. Né? Se ele não tinha um conhecimento, ele não morre. Vocês vão entender aqui o porquê. Ele tem a chance de se arrepender e ser salvo, né? Porque ele não tinha o conhecimento, ele não sabia o que era pecado, ele não tinha o conhecimento da lei. Então aí vai ser ensinada a palavra para ele. Você vai falar: ó, você adulterava? Não adultera mais. Né? Vamos mostrar dentro das escrituras que ele não pode mais fazer isso. Você roubava, não rouba mais. Aí você vai falar, vai mostrar para ele. E aí, após ele reconhecer que ele era um pecador, vai ser colocado o nome de Jesus sobre ele, né? Imposta a mão dos presbíteros, sendo batizado ali no batismo de arrependimento nas águas correntes, e logo após a imposição de mãos, tudo em nome de Jesus. E essa pessoa, ele vai passar a ser uma nova criatura. Ele vai ver que lá atrás ele era um pecador, mas a partir daquele momento ele é nova criatura, ele vai ser santo. Porque ele vai ser santo como Jesus é. Né? Em Cristo, o pecador não sofre a morte de imediato. Ele tem a chance de arrepender-se e ser salvo. Isto é graça. Isso é a graça. Até ali, até o conhecimento de Jesus, a pessoa vivia de forma dissoluta, de qualquer maneira, sem guardar os mandamentos, mas a partir de Cristo, a pessoa passa a observar os mandamentos, guardar em seu coração aquela lei que ele não pode pecar contra Deus e contra Jesus. Não pode blasfemar contra o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que dá conhecimento ao homem. Jesus enviou o Consolador, o Espírito de Deus que habita em nós. Todavia, não deve seguir pecando, ou seja, transgredindo, né? No Novo Testamento, a mesma lei de Deus está em vigor e não é ministério de morte, pois ninguém é punido pelos homens com a morte, pelo pecado praticado pelos homens. A morte, a segunda morte, né? Que tem a primeira morte e tem a segunda morte. Tem uma morte, essa morte carnal, todos os homens passarão por ela, mas ainda tem, a partir do momento que aquela pessoa que não guardou os mandamentos de Deus, ele ressuscita também, lá depois de 1000 anos, vai ser julgado e vai ser lançado no lago de fogo. Isso está escrito lá no Apocalipse, capítulo 20, no finalzinho lá. Por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Que passagem exemplifica bem a lei, o pecado e a graça? Romanos 8, 1 ao 10. Vamos ler? Fala da mulher, né, do adultério ali, né? Vamos ver? 8, do 1 ao 10. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Né? Aquele que adultera, o que mata, o que rouba, né? É inimizade contra Deus. Aqui o verso 7, Romanos 8, verso 7. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Nós devemos ser sujeitos à lei de Deus. Né? Romanos 8, verso 7. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Devemos observar a lei de Deus. Temos mandamentos para cumprir. Então é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Né? Ela está nos dizendo. Então o homem, após o conhecimento, não deve mais cometer pecado. É possível que a graça anule a lei? É possível? A lei de Deus existe para identificar o pecado, para revelar seus transgressores. Então a lei de Deus existe para isso, né? Para identificar o pecado. A nossa fé não anula a lei, antes confirma. Só posso dizer que alguém está falhando. É transgressor ou pecador se houver alguma lei sendo quebrantada. Então, se não existe lei, não tem como você falar que alguém é pecador. Então, ele é pecador porque uma lei está sendo quebrantada. A pessoa não está observando. Né? Como nós cremos que existe o pecado e pecadores, automaticamente confirmamos a vigência da lei de Deus. Romanos 3:31. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, sem lei, não existe pecado, porque você não tem algo para que o que aponte o que é pecado, o que não é pecado. A lei de Deus, ela é eterna. Mas gostaria ainda de estar meditando aqui com os nossos irmãos, em Tiago, capítulo 1,
no verso 12 ao 17, para nós meditarmos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Pois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Olha a lei de Deus aqui. Sendo consumado o pecado, gera a morte. Você premeditar algo, premeditar um adultério, premeditar tudo que você premedita, você teve tempo para raciocinar. Você tem o Espírito de Deus, mas você quer, vai ali e você faz uma blasfêmia. Você blasfemou algo que te mostrou que não pode fazer, você vai e faz. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. O mesmo Deus que é lá do Jardim do Éden, que formou tudo, que formou a terra, formou tudo, é o mesmo Deus. Ele não muda. A lei dele é eterna. O pecado só entrou no mundo por causa da transgressão da lei, da desobediência à palavra de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então nós fomos gerados pela palavra de Deus. Devemos ter a palavra de Deus em nossos corações. Gostaria de ler ainda Hebreus, capítulo 10. Esse aqui é para aqueles que depois que entenderam a mensagem, entenderam que não devem praticar, para que realmente a pessoa possa estar atento à sua palavra. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é desde Gênesis até o Apocalipse. Hebreus 10, 28 nos diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. E fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa. E disse o Senhor outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo.
Então, Hebreus 10, 26 nos diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então ali, Hebreus 10, 26 até o verso 31. Então na lei de Moisés morria, por testemunho de 2, 3 pessoas já era morto, apedrejado. Quanto mais aquele que pisar o Filho de Deus. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Após você reconhecer que você é um pecador, que você for colocado a mão sobre a sua cabeça, que você reconheceu, que não deve mais pecar. Então, Hebreus 10, 26 ao 30. Aqui está falando para o povo de Deus. Não está falando só para os hebreus. Hebreus eram o povo de Deus também. Mas a Bíblia é para nós, para a igreja de Deus, para o povo que observa os seus mandamentos. Paz seja convosco, um feliz sábado a todos, e possamos estar meditando na palavra do Eterno.